Estamos ao vivo aí. Ver se a galera entra. Deixa eu ver pra vocês. Opa, galera entrando. Pessoal, se vocês estiverem me escutando, dá um ok aí, faz um joinha. O Brenda já entrou aqui. Deixa eu puxar pra dentro. Tá guardando aí o Breda. Acho que mal. Opa! E aí? Tudo bem? Tudo bem? Pronto. Temos aí você do outro lado, a galera tá na expectativa, tá entrando aí. Se estiver escutando bem, acho que tá todo mundo escutando bem. Estão escutando Breda, Gabriel. Beleza. Já botou a criança para dormir já? Cara, hoje, vou te falar, viu? O recorde foi mundial. Teve que apartar ele e a mãe. Ele tá chorando muito hoje. Hoje eu tive que fazer as pazes dele com a mãe. Mas tá legal. Esse tempo em casa aqui, né, a gente... Quantos meses, faz 4 meses amanhã, cara. Faz 4 meses amanhã. O pior já foi. Né? O pior já foi. Agora tá muito gostoso. É aquele que você falou, né, velho? Tô conhecendo o meu melhor amigo, né? Agora já tem um pouco de interação e tal. É muito legal. Exatamente. Devia ter feito só antes, melhor. Né? Só melhora, né? Só melhora. Coisa boa. É igual a boca, agora só melhora. Pior já foi. Nem fala, cara. Engraçado que meus clientes estão acreditando agora que bolsa cai, né? Em dezembro eu não conseguia convencer ninguém. Agora... Por isso que... Não, mas tudo bem, que seja, né? Vamos discutir isso daí também. Vamos discutir. Brenda, é o seguinte. Primeiro, cara, eu acho que eu devo... começar te agradecendo bastante, tá? Em nome do... Acho que todo mundo tá aqui. Quando eu falei que ia fazer a live contigo, assim, impressionante, pelo menos do lado de cá, da minha audiência, o reforço positivo, assim, né? A galera tava querendo escutar. Eu tô há 3 anos fazendo aconselhamento financeiro, como cotista, eu já tô há 3 anos lá, acho que descobri vocês ali no final de 2016. São uns caras ainda que estão no positivo aí no Nossa, você é daqueles que é cotista número 200, né? Eu entrei no Twitter em 2015 e você entrou em 16 ali. Então, quando você começou a twittar, para mim foi algo novo, né? Então, eu fui o cara que te pegou ali no começo do Twitter e descobrindo um pouco da filosofia, estudando um pouco, né? Então, eu vou começar pegando esse gancho do que eu falei, porque nos aconselhamentos que eu faço e converso com as pessoas em relação a fundo de investimento específico, você tem um alinhamento legal que fala isso, e eu reforço, né, que antes de mais nada, quando a gente contrata um fundo de investimento, a gente está contratando um sócio, né? Então, as pessoas conhecem o Breda do Twitter, o cara que fala das ações, que tem um fundamento espetacular, e esse é um pouco do DNA que as pessoas conhecem, mas eu queria que nesse primeiro momento, nessa abertura, você falasse um pouco da asset do Breda empresário. Eu tive a oportunidade de ir lá, de conhecer as pessoas, né? O Mastieri, o Chupeta, a galera toda lá. Então, eu queria que você, nesse primeiro momento de abertura, falasse um pouco para essas pessoas que são seus sócios, mas entendem menos da asset e do processo. Então, nesses primeiros momentos, eu não vou pedir para você se apresentar, Breda. Eu acho que nesse momento eu vou poupar esse tempo que a galera te conhece bem. Mas eu queria que você falasse um pouco da asset, das pessoas, né? Quem toma as decisões, quem te auxilia nas tomadas, como é que vocês dividem responsabilidade lá dentro, os processos de escolha e o DNA de vocês, né? Vocês são reconhecidos pelo quê, né? O que é que o cara tem que procurar em vocês na hora de contratá-los como sócio? Eu acho que isso é legal você falar um pouco. Eu vou falar assim porque... Isso é mais importante do que as pessoas estão... Tem muita gente que fala assim, eu perdi tudo em março, eu quero saber como você vai fazer para recuperar. É isso que o pessoal quer saber. E aí esse cara tá desesperado, com uma visão de curto, acho que fez a pior cagada da vida, e tá numa ansiedade que não condiz com o que a gente faz, né? Eu já perdi por muitos anos seguidos já. Não porque você está fazendo, aí você acerta, aí você erra, porque faz parte do processo. Tem um gestor, investidor global, premiado e tal, pouca gente conhece,
fica aí a dica para o pessoal preocupar, é o Jean-Marie Aivillard. Ele foi gestor do First Eagle por muito tempo e tal. E ele tem um texto sobre Value Investing, onde ele fala o seguinte: por que Value Investing funciona? O cara perguntou para ele. Ele falou o seguinte: porque dói. Porque dói muito, assim. Você seguir a mesma linha e perder por vários anos e conseguir ganhar. Então, esse negócio é dolorido. Então, normalmente, o que você vai ter que convencer os seus clientes é o seguinte: que quando está muito fácil, você tira o pé. Quando está dolorido é quando você investe, né? Mas tudo bem. A gestora Alaska, o CNPJ, existe desde março de 2010. Foi quando eu montei, junto com outros investidores, outros gestores, capitalistas e tal, a gestora Skipper. Da Skipper só sobrou o SK da Alaska, né? Não sei se você sabe o nome, A de Ângela, LA de Luiz Alves, SK de Skipper e A de Asset. Mas foi a primeira vez que eu comecei a ser sócio de uma gestora efetivamente, que foi em 2010. E a quantidade de gente que entrou e saiu da Skipper até virar Alaska foi enorme. Porque você montar uma gestora, não é você pega um cara bom de mineração, um cara bom de back-office, um comercial, o gestor monta e está feito. Não, de jeito nenhum. Na primeira crise, um vai xingar o outro e vai cair fora, né? Vai receber uma oferta da Goldman Sachs e vai embora. Verdade. Você não junta pessoas que têm apenas capacidade técnica. A capacidade técnica é o de menos, na verdade. A capacidade técnica você ensina, né? Aliás, a gente contrata gente que não tem capacidade técnica nenhuma. Tem um bom cérebro e você forma, né? O Chupeta você conheceu, né? Eu acho que não sabia nem que era ser direito. Hoje tá voando lá com a gente. Então, a parte técnica você ensina. O que tem que ter são aquelas coisas que antigamente falava berço, né? Coisa que se aprende de berço, né? Isso não quer dizer o cara ter grana ou não ter grana. É preferível até que seja cachorro magro, melhor. Mas é aquela obstinação por querer aprender, né? Querer crescer, querer ganhar, querer se desenvolver e ter a maior humildade do mundo para começar lá de baixo, né? Assim que a gente gosta. Então, de 2010 começou a Skipper, em 2015 trocou o nome para Alaska porque a gente trouxe mais gente, né? O Ney, o Abud, a Paula, o Luiz Alves, o Thiago. O Mestre estava contigo, né? Estava comigo desde 2012. A junção era da Skipper anterior. Mas antes da Skipper de 2010, que virou Alaska, eu já estava investindo em ações desde 2002 e depois profissionalmente numa gestora desde 2005. Então, assim, 3 anos de forma amadora, né? E de 2005 até 2015, Alaska foram 10 anos. Mas 10 anos, assim, de calvário mesmo, assim, difícil. Até você conseguir ter a confiança de pessoas como a Ângela e o Luiz Alves no seu trabalho demora muito tempo, assim, e montar a equipe e tal. Só que esse muito tempo é um tempo muito curto perto da duração de uma gestora depois. Então, se você olhar as gestoras que existem no mundo, né, que tem longevidade e tal, você vai ver que tem um período conturbado, começo até os sócios se acertarem, e depois o negócio vai embora, né? Quanto tempo a Alaska vai existir, né? Como 1/3 do capital é societário, é dos sócios, existe enquanto os sócios quiserem ficar junto. E assim, o meu sócio é padrinho da minha filha lá, os outros a gente criou. O envolvimento entre as pessoas na sociedade é muito mais do que profissional, é de filosofia de vida, né? Então, a gente montou e organizou a gestora porque a gente se gosta, e a gente gosta de trabalhar junto, e a gente gosta do mesmo assunto. Então, partindo disso, pessoas que se admiram, aí você distribui as atividades, né? Tem, eu acho que hoje na gestora umas 17 pessoas, 9 na gestão, na mesa, um dos 9 é tuiteiro mais palpiteiro, mas é um dos 9, eu estou tentando levar os outros, o Ney, o Mestieri está começando a colocar
as manguinhas aí no Twitter. O pessoal centraliza muito em mim ali, porque eu estou ali me comunicando, mas eu sou um dos 9. O Luiz Alves possivelmente é o cara que mais fica sentado na mesa operando para os fundos, ele que opera mesmo bastante no telefone. A gente alimenta bastante o Luiz Alves com informação, né, nas modelagens, principalmente dos analistas, dedicado por setores. Na hora de construir o portfólio, combinar e dar aquela última depurada final, eventualmente aí eu entro, fiz modelo minha vida inteira. E antes de gestão, antes de investimento em ações, eu trabalhei muito tempo como analista de crédito no Unibanco. Então ali, como analista de crédito, eu acho assim, que é a melhor escola antes de você ir para a gestão. Porque o analista de crédito, ele faz projeção de fluxo de caixa no detalhe, de um detalhe absurdo. 3, 4 anos para saber se a empresa tem capacidade de pagamento, se a empresa consegue pagar o banco. O analista de crédito, ele não vai até o ponto onde ele determina o quanto que a empresa vale, mas ele avalia a saúde financeira da companhia. Para receber então, para mim, né? Porque é binário, né? O crédito é binário, né? Meio traiçoeiro. Mas ali para mim foi a escola que eu precisava, né? Porque engenheiro naval, o que você vai aprender de ativo, passivo, fluxo de caixa? Quase nada. Então a minha escola mesmo foi trabalhar como analista de crédito no Unibanco. Aí depois de lá para gestora, e ainda não tenho 40 anos, pretendo ficar ainda uns 40 anos aí investindo ainda. Então isso a gente remete às coisas do dia a dia, né? Pô, esse semestre foi péssimo. Assim como o segundo semestre de 1991 foi muito ruim para o Luiz Alves. Você fala, puta, mas o que isso importa, né? Você tem que pegar o filme inteiro, né? Então, assim, o que é mais importante? O processo. Qual que é o processo que produz aquela carteira? Se o processo é ruim, ao longo do tempo, as carteiras serão ruins, na média. Eventualmente, o processo ruim pode levar a uma carteira boa, mas é sorte, tem que tomar cuidado. Então, e eventualmente, um bom processo pode levar a uma carteira ruim também, porque estoura no seu colo 2, 3 bombas seguidas, acontece. Assim, então, só que um bom processo, ao longo de muito tempo, ele produz um resultado bom. É a mesma coisa que você pegar um jogador de basquete, ou melhor, pega 2 pessoas, qualquer. Você fala para você, arremessa aí de 3. Aí o cara arremessou de 3. Aí errou. Aí você fala, putz, você é ruim, cara, esquece, você não tem chance de ser jogador de basquete, nadadeira, o Michael Jordan, entendeu? Errou a primeira. E se um cara jogou de 3 e acertou você fala, cara, você vai pra NBA, você é bom. Meu, não faz isso, né? Faz cada um arremessar 100 vezes e ver quanto que o cara acertou. Você tem que dar uma certa esparramada. Um evento não explica. Então, teve um post que eu fiz ontem sobre a Renner, né? A queda drástica da ação e tal. No curto prazo você está vendo preço, né? O valor mesmo você vê ao longo do tempo, né? Então, por isso que eu acho que se eu fosse alocador de investimento e tal, eu ia gastar tempo para entender o processo. E você não entende o processo se você não entender as pessoas que produzem aquele processo. O processo não é uma cartilha lá que tem uns caras seguindo as regras de ouro de investimento. São pessoas, né, que tomam decisões e tal. O processo em si é meio fácil, né? O pessoal fala, você analisa, tenta comprar barato e tal, mas na hora do vamos ver, nas crises ou nas euforias, eu cansei de ver gente que segue o processo bom panicar e rasgar o livrinho de regras. E é fácil você criar uma narrativa para não seguir a regra. É só você chegar no meio da pandemia, vender lá embaixo e falar, cara, mas agora é diferente. Essa pandemia aí, o negócio vai ficar feio. Então, sempre é diferente, né? Lehman Brothers quebrando, eleição do Lula em 2002, confisco da Zélia Cardoso e do Collor em 90, sempre vai ser diferente, mas nunca né? É diferente e não é. Esse é o jogo. Perfeito, Breda. Eu acho que é isso que as pessoas têm mais em mente. Assim, eu vejo muito a escolha de fundo ainda, por mais que a gente tenha um processo educacional,
ela ainda é ditada pela rentabilidade de curto prazo, e eu estou no front de todo dia, e o cara me manda, esse fundo está rendendo bem, ele é bom, e eu pergunto quem é a pessoa que está por trás, né? Aí a gente não consegue passar para a segunda resposta, né? Então, é legal entender quem está por trás, e como cotista do Alasca, e ter ido lá, conhecido as pessoas, isso faz muito sentido. E impressionante como a indústria de fundo é aberta. As pessoas acham que é uma caixa preta, né? Mas se você mandar... Eu mando vários e-mails para gestoras, tem o telefone, é super acessível. Então, qualquer um, como cotista, você até fala nisso, né? O Dr. Luiz, por exemplo, que é um amigo pessoal nosso, aí você fala, ele bota o pé na porta, dá opiniões, enfim. Vocês escutam muito, e isso é super importante. Eu queria fazer uma pergunta, me fizeram, né? Assim, acho que 90% dos meus clientes devem ter Alasca na carteira, e um deles fez assim, Saulo, eu queria que você perguntasse para o Breda o seguinte, eu vou emendar com uma coisa que eu escutei sua no Joesley Day, né? No Joesley Day você falou que o Luiz Alves chegou de manhã, vocês estavam tudo na frente do computador ali, meio que branco e tal, ele chegou com Rivotril e Heineken para todo mundo, né? E disse para todo mundo, e disse para vocês, ó, vamos lá, isso vai passar e tal. O que é que o Luiz agregou no mês de março? O que é que ele ofereceu para vocês? Eu acho que Rivotril, Heineken, mais alguma coisa. E o que é que você pode falar assim, para esses cotistas que estão aí, que a gente sabe que a sua captação líquida ela é positiva, mas para as pessoas que estão investidas no Alasca, qual o teu recado que você pode dar agora, porque você tem presença digital, que você não pode dar para os caras de 2013, 14, 15, que você caiu, teve o Alasca, caiu, né, 3 anos seguidos, e você não tinha essa oportunidade de se comunicar como você tem hoje. Então, o que é que você pode falar para esses caras, essas pessoas que estão querendo meio que escutar o que o Breda tem para falar em relação ao fundo e ao dinheiro que eles têm alocado lá? Olha, assim, o que a gente fez assim, foi menos drástico, na nossa opinião, do que no Joesley Day. Foi um susto enorme. Você tinha uma ruptura, podia ter uma ruptura política de novo, vai e volta, todo aquele esquema de 2015, então muito cru ainda, né, 2017. A gente não vê uma ruptura política. Ruptura política, assim, a gente não leva em consideração política na hora de você investir nas empresas. Mas se você cai o governo, muda o governante, tudo, algumas ações mudam. Então, por exemplo, empresa estatal, você passa a reavaliar se vale a pena ser investido nela ou não. Se o câmbio muda de patamar, você joga um pouquinho mais para exportadoras. Então, algum impacto tem. Mas você não sai de Brasil ou entra em Brasil porque trocou o governo, mas você pode mudar um pouco o portfólio. Então, a gente descartou isso daí. O que a gente fez mais foi gastar bastante tempo e tomando atitude meio que rápida, assim, para ver o que estava caindo na rede e, assim, caindo de maduro, coisa boa. O que era ouro a preço de latão, aproveitando para encher mesmo. Algumas posições que a gente não estava tão grande ou alguma posição nova. Mas o que deu mais para observar e ver foi como que o Luiz, no fundo específico dele, que tem um mandato enorme, ele foi para o limite de risco. A gente nunca tinha visto ele aumentar tanto a exposição em Brasil. Não recomendo para as pessoas fazerem o que o Luiz fez, não recomendo. Mas o que ele fez foi, assim, a gente viu, desculpa o português, um cara colocou na mesa mesmo assim e falou assim, agora, é o que eu estava esperando. E depois na montagem da carteira, né, chegou um dia que a gente começou a não treinar mais, não tinha mais mudança. Acordava de manhã, falava, não, o que eu tenho em Klabin é o que eu quero ter mesmo. O que eu tenho aqui na Suzano tá certo. Magazine, o que a gente comprou, tá comprado. Aí eu falei assim, Luiz, você tá vendo alguma coisa no portfólio que acha que dá para ser feito? Ele falou, não, agora é esperar, tá plantado. Então, essas sacadas, agora espera, tá plantado, agora é esperar. Então a gente chegou nesse ponto, sabe? Então a gente se mexeu, o que dava, e aí falou assim, agora espera. Já vi isso várias vezes. Mas esse várias vezes é várias mesmo, cara. As pessoas não entendem. Eu ia perguntar isso para você. Eu vou emendar e vou... Você contratou a pergunta. Quantas vezes ele já viu isso?
E como ele... como é que ele justifica isso para vocês? Eu acho que ele vem com história por trás. Isso já aconteceu ali, crise do México, enfim. Quantas vezes você já viu isso, Breda? Eu perguntei para ele quando é que ele ficou assustado, mas quando é que o Luiz Alves ficou branco? Você falou assim, agora, desculpa o português, ele falou, agora fudeu, sabe? Agora deu merda. Teve uma vez. Foi no confisco da poupança. Ali o bicho pegou. Porque, você tomou dinheiro das pessoas, a bolsa caiu 22% no dia, você não podia negociar as ações, teve que pagar um pênalti para poder negociar as ações. E ele falou assim, 80% ao mês de inflação. O balanço das empresas era confuso. Você tinha a legislação societária e tinha a correção monetária de balanço. Fazer projeção, esquece, ninguém fazia projeção. O que vai vir no próximo trimestre? Ninguém tem ideia. Então você tinha que comprar ações muito olhando o feijão com arroz mesmo, caixa, dívida, se a empresa era boa, se o dono era bandido ou não. Então ali o bicho pegou. E teve uma ação que uma vez eu achei que tinha sido a Pirelli, mas ele contou de novo, acho que foi Belgo Mineira. Mas aí a ação não vem ao caso. Ele estava montando posição grande, bem grande, meio assim, quase que 75% do portfólio pessoal dele. Belgo Mineira, terminou de comprar, tipo no 40, no 38. Ele terminou de comprar, despencou para 14. Assim. Ele falou assim, aquilo ali deixou ele de cama. Ele chegou a ficar na cama, ficou mal, ele era muito magro. Quando ele era Luiz Alves mais jovem assim, ele pesava 60 quilos, 50 e poucos quilos. Ele era magrão, assim, tinha um bigode. Alto, né? Pequeno. Ele é alto, magro, tinha um bigodão, fumava bastante. Agora não tem bigode, também não fuma. E aí, então, qualquer coisinha assim, cara, nervosismo, né? Ficava doente, ficava de cama mesmo. Eu falei, mas foi por causa disso que ele dolarizou o patrimônio dele, Breda? Foi depois disso? Foi depois do confisco que uma parte ele jogou para fora mesmo. Ele fica mais ou meio a meio, depende de como que tá o negócio. Mas lá fora ele compra ativos brasileiros, né? Bons de empresa brasileira e ADR. Que é o que ele... Então, a exposição é a mesma, mas ele não quer correr o risco de um dia tomar o dinheiro dele de novo. Então ele ficou muito nervoso. E acho que ele tem razão, né? É muita exposição. E aí depois que ele ficou de cama, eu falei, Luiz, e aí, o que você fez? Ele falou, eu vendi a casa, hipotequei e comprei mais. Fez o médio e recuperou tudo. Cara, que resiliência, viu, meu amigo? O cara vai na cama e volta no tempo. Não tem ideia de o que é 40 anos, 50 anos de bolsa. É por isso que constrói. Não é para ser fácil. Você não pode começar com 4, 5, 10 mil reais e ficar muito rico com bolsa num negócio fácil. Não é para ser fácil, porque dá muito retorno. Então tem que ser difícil. Mas se é difícil por quê? É difícil porque dói pra caramba. Você questiona a continuidade do mundo, você mistura assunto que não tem nada a ver. Né? Então, na sexta-feira retrasada, não sei, o dia que o Moro pediu demissão, 3 horas da tarde, liguei pro Luiz. Luiz, o que você achou aí do que o Moro falou tal? Ele falou, nem perdi tempo. Então, depois de 50, 60 anos investindo, você sabe que tem coisa que não é para perder tempo. Nem olhou. E tá todo mundo investindo na bolsa olhando, o Moro falando a bolsa batendo 10 de baixa, você achando que difícil. O cara tá nem aí. Ele tá um pouco preocupado quando é que o Guedes vai sair, se vai sair ou não. Ele tá acumulando ativos. A sua visão para ações, ela transcende vários ministros da Fazenda. A longevidade do seu investimento, o horizonte que você tem, ela tem vários mandatos presidenciais. Se você for depender de um bom ministro da Fazenda ou de um bom presidente para investir, não esquece, você não vai investir nunca, porque nunca aparece um cara muito bom. Se aparecer um bom, foi sorte. Então, assim, não mistura os assuntos, né? E eu lembro muito bem minha primeira experiência ruim na gestão. O que é experiência ruim, né? Você perder dinheiro, pessoas estão confiando em você, aquele negócio não melhora nunca, o país piorando, aí você acha que vai melhorar, piora mais. Aquela ação que está ultra barata, você compra, ela divide por 2 de novo. Primeira vez que aconteceu isso comigo foi de 2013 a 2016.
Bolsa caiu 35% e o fundo, o Black, caiu 53%. Então já não tinha nada, ainda dividiu por 2. Isso em 3 justamente, anos, né? Machuca muito, né? Machuca, são 3 anos. Por muito tempo, né? As pessoas não estão aguentando apanhar por 2 meses. Eu fiquei apanhando por 36. E justamente depois de muita dor, o que vem? Vem ganho, né? Então, teve 850% de retorno de janeiro de 16 a janeiro de 20. Era previsível? Não. Não era previsível. Era previsível dividir por 2 também de 2013 a 2016? Não. Era previsível março? Não. O que vai vir pela frente? É previsível? Não. Mas o retorno composto ao longo de 15, 20 anos já é mais ou menos previsível. A gente já imagina o que dá de retorno médio, né? O fundo, pelas características das empresas que a gente investe, os preços que a gente paga, é muito difícil em horizonte longo de investimento ele rodar menos do que 15% ao ano. Muito difícil. Porque a gente nunca investe com essa taxa interna de retorno. Se rodar muito acima de 20% ao ano, também é muito forte, né? A gente não consegue ter toda essa potência. Então, mas a gente vai tentar sempre o máximo, né? Dentro dos limites do fundo, a gente vai tentar o máximo. Então, hoje o Black, desde quando ele existe, o BDR, né? Desde o início de 2012, ele está com seu 120% de alta, 130%, alguma coisa assim. Saiu ontem, né? O mensal saiu ontem, está aqui na minha frente. Né? Tá isso mesmo. A bolsa deve estar com 20 e pouco, 15, alguma 28. Coisa assim. 28. Então, 100 e pouco, 28. O Kager, o retorno médio, deve estar ao redor de 10, estava ao redor de 23 antes da queda, então ele está muito aquém, tem um espaço aí para subir. Então, a gente acha que é alguma coisa entre 15 com 20. Se a gente conseguir ficar no 20, vai ser muito bom, em média longa. A gente estava rodando bem acima disso antes de março. Como eu acho que tem uma recuperação mais rápida do que o pessoal imagina para acontecer aí em 1, 2 anos, é razoavelmente fácil voltar para cima do 15 e perto dos 20. Vamos ver aí, né? Depende do andar da carruagem, mas ativo para isso tem. Boa. Antes de eu falar da recuperação, eu quero fechar esse capítulo agora, mais recente, que está mais no entendimento de todo mundo, do mercado, né? Então todo mundo sofrendo. E eu quero que você compartilhe com a gente um pouco dos aprendizados, né? Eu pessoalmente tive vários aprendizados, não só do lado pessoal como investidor, mas do meu negócio, né? Algumas mudanças foram necessárias em março, né? Então, eu queria... Assim, quais foram os maiores aprendizados? Vocês devem se reunir ali, trocar ideia, o que a gente faz agora, enfim. Dos aprendizados, assim, onde é que vocês acham, e aí, se você puder compartilhar, onde é que vocês acham que vocês erraram, como vocês corrigiram esse erro, e o que fica de cicatriz, Breda, dessa crise específica? Onde a gente errou foi como a gente montou as opções de dólar e juros combinado. Não era para ter no futuro de dólar e futuro de juros combinado. Por quê? Porque sofreu mais do que a gente imaginava no meio de 6 circuit breakers. Daria para ter essas duas posições? Daria, mas de outra forma. Como? Por exemplo, no dólar, se você está posicionado para baixo, via put spread, comprar opções de dólar. É mais caro, ao longo de muitos anos ele fica mais caro, mas se você tem alguma visão de quando isso deveria ocorrer, ele é mais cirúrgico, é mais assertivo. Nos juros, talvez um pouco de IDI, mas não daria. Acho que foi mais no câmbio que a gente poderia ter ajudado um pouco melhor, teria montado um pouco melhor o portfólio se fosse via opções, desculpa. E se for ter as duas posições combinadas, possivelmente a gente teria menor. Quando a gente voltar com as duas posições combinadas, possivelmente a gente volta ou uma ou outra, né? E se for coexistir, em tamanho menor. Isso com certeza já ficou. Isso já ficou como aprendizado. O que
abriu de possibilidade a crise, como a bolsa caiu muito e a gente diminuiu suas posições, sobrou espaço no fundo para fazer outras coisas. Então, opções de bolsa a gente já adicionou, alguma coisa. Então, assim, a gente, até pelo que está acontecendo com a crise, esse negócio do cash stretch, Ray Dalio falando, a gente já está escrevendo um pouquinho sobre isso já no Twitter, sobre essa inflação de preço de ativos. A gente já começa a pensar em outras coisas fora do tradicional, no BDR. A gente não tem ainda, mas eu não estranharia aparecer na história do fundo, na carteira, por exemplo, alguma coisa de ouro. Ouro passa a ser uma possibilidade. Vai comprar futuro de ouro? Não, possivelmente opções, né? Porque se o negócio der errado, vai contra você é muito simétrico, né? Então, o aprendizado é utilizar mais opções. Se não for utilizar opções, se a opção estiver caro e você tiver aqui no futuro, a gente faz menor. Ou em tempos diferentes. Isso foi o aprendizado. A cicatriz, eu acho que a cicatriz ela fica na cota e ela vai ser muito útil, extremamente útil para a gente, para alinhamento de interesse no futuro. Eu vou usar a minha vida inteira o que aconteceu em março de 2020 como alerta para novos investidores. Assim como eu fazia com relação ao Wesley Day, greve dos caminhoneiros, que tinha acontecido no passado, para tentar espantar aventureiro, eu vou agora utilizar muito o março de 2020. Eu espero que assuste bastante. Já dá para mudar o fixado lá do Twitter, então, né? Até o fixado do Twitter ainda tá lá, já dá para atualizar ele, né? O fixado está o não em vista. Então é um aviso bem explícito, né? Não, aquele aviso é sensacional. Mas eu vou utilizar. Sem dúvida. Breda, vamos falar agora para frente, né? Eu acho que, obrigado por compartilhar, acho que é sempre, isso é um pouco da característica, né? Você nunca fugiu da resposta e o cotista, ele sempre muito seguro, né? Não é à toa que vocês foram surpreendidos com captação líquida positiva. E todo mundo foi surpreendido porque aumentou o número de CPF na bolsa, né? Então, estava todo mundo menosprezando a sardinhada. Eu acho que a sardinhada deu uma aula aí, né? Esse processo de educação ajuda muito também. Falando um pouco de futuro, eu vi uma entrevista tua interessante ontem acho que foi ontem não, semana passada, com a Zahal Investimentos, sei lá. Você estava falando que vocês trabalham meio que com um horizonte de recuperação, que é uma das coisas que as pessoas querem saber, quando é que volta, quando é que recupera, para 2022 ali, né? Eu acho que você falou isso, se eu estiver errado, você me corrige aí. É isso aí. Qual é a tese por trás disso? O que é que ancora essa data específica? Eu queria que você trabalhasse um pouco nessa resposta, que ela é super interessante, até para a gente. Eu sei que você não gosta de falar de curto prazo, quando me fazem pergunta de curto prazo eu fico meio maluco, eu também não sei. Mas o que é que te ancora nessa tua expectativa para 22? Assim, uma coisa é recuperação de PIB, outra coisa é recuperação de bolsa, né? Então, a gente vê 2016 foi um ano típico de sentido antagônico, né? PIB afundou e bolsa subiu muito. Aí tem gente que fala, mas subiu com expectativa de 2017 ter reforma. Não, mentira. 2016 a bolsa subiu porque o lucro das empresas da bolsa subiu em 2016, subiu muito. O preço só acompanha o lucro das empresas e tal. Mas como é que o lucro das empresas sobe com o PIB caindo? Porque a bolsa não é o PIB, né? Infelizmente, as empresas de vestuário no Brasil não são todas Renners, né? As empresas de varejo eletroeletrônico não é todas que são Magazine Luiza com o e-commerce que eles têm, né? E assim vale, nem todas as locadoras de carro são Localiza, e aí vai. Então a bolsa ela tem um comportamento melhor do que o PIB em momentos de recuperação. Então, assim, quando a gente fala de 2 anos, a gente tenta imaginar o que vai acontecer com o PIB e dali tenta imaginar o que vai acontecer com a bolsa de forma geral e pode ir empresa por empresa. O PIB esse ano, -4, -5, -3, alguma coisa disso, né? Então, vamos assumir que é mais ou menos isso daí. O que estão imaginando para o ano que vem é alguma coisa de 3,5, 3,2, 3,3. Então, entre esse ano e o ano que vem, fica uma perda. Então, eu estava falando agora
um pouco pela tarde, tem muita gente falando das letras, né, de recuperação. Vai ser recuperação em V, recuperação em W, em U. Eu proponho um símbolo novo. A recuperação do PIB, eu acho que é em raiz quadrada. Porque cai rápido, sobe rápido, mas até um patamar menor. Fica embaixo. Né? Fica mais um pouco para baixo, depois anda um pouco de lado. Então, a primeira recuperação é rápida, depois da queda rápida. Por quê? Porque é binário. Né? Você fechou a loja, fechou o shopping, você não pode sair de casa, não pode voar de avião. Então desaba muito rápido. Depois que passa a quarentena, o lockdown, aí sei lá se vai ser em maio, junho ou julho, não sei. Mas a hora que liberar, a pessoa vai pro shopping de novo, a loja abre, começa a ter lá. A loja tá lá. Volta rápido. Tem uma comparação que o Luiz fez que é interessante da guerra, né? Tipo, exato. Que é diferente de uma recuperação de guerra, que você tem que fazer uma loja nova e essa loja já tá lá. Então, a loja tá, você não tem que. A guerra destrói, você tem que construir a loja e tal. Então, a hora que abre, volta rápido. As empresas sobreviventes, elas tendem a voltar mais rápido do que a economia. A economia, obviamente, ela é formada por empresa que está viva e empresa que morreu. Então, você vai ter perda permanente com a crise, porque teve aquele cara que foi jogado para fora do sistema, o cara que faliu, o cara que entrou com concordata e tal. Por isso que volta num patamar menor do que ele estava. Depois da volta rápida. E aí aquele símbolozinho da raiz quadrada, que aí começa a construção. Vamos ter que, né, pegar aquele cara que saiu do mercado de trabalho, colocar de novo, empregar o cara que faliu, vai ter que reconstruir e tal. E a gente imagina que entre a recuperação rápida, né, e a recuperação lenta que vem na sequência, que é reconstrução do que foi perdido, ele pode passar mais de um ano, passar de um ano e meio. Então, talvez 2 já dê tempo suficiente para o PIB mais ou menos recuperar quase o que perdeu, alguma coisa, pode ainda estar faltando 1%, alguma coisa assim, mas a Bolsa ela recupera o que ela perdeu incompleto, porque na Bolsa você tem os sobreviventes, empresas que vão ganhar market share, que vão crescer em cima dos que sumiram. Então, assim, é um tempo um pouco que, se você olhar para trás, como as recuperações são semelhantes às quedas. Então, queda de 3 anos, que a gente estava falando ali, que o Alaska Black sofreu, 2013, 14, 15. Então, se eu não me engano, acho que eu caí 9% em 2013, 15% em 2014 e acho que 22% em 2015. Foi um prego no caixão, assim, não aguentava mais, era um horror sem fim. 9, 11 e 22. Na sequência vem subida de 2016, subida de 2017, 18, é meio análogo. Subida de 130 em 2016. Meio que a quantidade de... você não sabe, é imprevisível. E se você ver a queda de 2008, desabou, assim, né? A Bolsa bateu 73 mil pontos em maio, de 20 de maio, no dia 27 de outubro já estava 29 mil pontos. E aí, a recuperação foi análoga. Você pegou lá em 2009, a Bolsa subiu quase 100%, deu 90% de alta. Então, como a queda foi muito rápida, agora, dá para você fazer uma certa analogia de que a volta pode ser rápida também. A gente não está vindo de 4 anos de destruição, pessoas saindo do país, fechando empresa, concordata, estatal quebrando, aquela destruição sem fim. Essa aqui está sendo uma facada assim rápida, mas o cara enfia a faca e depois tira, né? Então, assim, por isso que pode ser um pouco mais rápido do que as pessoas imaginam. Mas, infelizmente, investimento é assim, a gente só vai ter certeza depois que passar, né? Depois que passa, aí todo mundo é inteligente, né? Por isso que a gente se sente confortável em falar o que a gente acha, porque tem posição para isso. Então, isso é um negócio que eu acho que faz diferença. Assim, a gente escuta muito a opinião das pessoas que não têm posição naquilo que elas opinam. Então, por isso que para a gente é tranquilo falar, porque a gente está lá, a gente está com o nosso na reta, então é muito mais difícil de você se expor do que falar. Então, falar depois de exposto é mais fácil. Perfeito.
Eu acho que eu vou agora fazer a pergunta que todo mundo está esperando. Save the best for last, né? Então deixa lá pro final. Eu estou meio confuso, Breda, e você vai ser o árbitro disso. Né? Eu escutei o Warren Buffett no sábado, bem pessimista, não está a fim de comprar, subindo caixa, tal, se desfazendo das posições. E eu assisti uma entrevista do Luiz, semana passada, que ele falava assim, fechou, ele compra. Né? Que o Luiz é otimista convicto, ele sempre vai estar bem confiante, enquanto ele achar que não está caro. Né? Mas, entre essa dualidade, eu queria que você falasse um pouco dessa visão de Buffett, porque as pessoas se pegam muito a isso. Né? Se o Buffett não está comprando, eu não vou comprar. Né? Se o Luiz está dizendo para comprar, eu vou comprar. Todo mundo meio que está querendo um viés de confirmação para atuar. Né? Dentro disso, eu queria que você falasse um pouco do que vocês fizeram na prática das movimentações do fundo. Hoje, se vocês têm caixa no fundo, qual a posição? Falar mais das posições, quais foram os setores que vocês ficaram mais otimistas depois disso tudo, o que é que vocês reduziram? Eu sei que vocês reduziram o Petrobras um pouco, Vale. Eu queria que você, nesse momento, falasse um pouco dessas trocas de posições, e se vocês estão mais para o lado do... Vocês estão para o lado do Luiz Alves, claro, mas eu queria que você também falasse um pouco dessa visão aí. Olha, vou tentar explicar o que o Buffett está falando e o que o Luiz Alves está falando. Primeiro, assim, o caixa que o Buffett tem na Berkshire Hathaway, as pessoas não entendem o caixa. Né? As pessoas falam, ele está com caixa. Ele fala assim, cara, ele sempre teve caixa e ele sempre está alavancado. Não, como assim? Não, a Berkshire Hathaway emite dívida. Todo mundo fala do caixa da Berkshire e ninguém fala da dívida da Berkshire. A Berkshire Hathaway não é um fundo que tem caixa, é uma empresa que emite bonde, pega dinheiro e uma parte deixa no caixa, misturado com o que ele recebe de prêmios dos seguros que as seguradoras emitem. Né? Então, a Berkshire Hathaway, se eu não me engano, tem 70 empresas de capital fechado da qual ela é dona. O que ela faz? Toda empresa que é subsidiária da Berkshire, o Buffett passa a mão no caixa de todas e traz para ele. As empresas têm dívida e ele rapa o caixa de todas e traz para ele. Junto com o bonde que ele emite, pega a caixa e o prêmio que ele recebe, ele usa um pedaço desse caixa para ficar alavancado em bolsa, que é a Apple, American Express, Coca-Cola, e um pedaço ele deixa ali. Por que ele deixa ali? Porque é obrigado. Se acontece um Katrina, ele tem que honrar uma quantidade de sinistro enorme. E, eventualmente, quando acumula bastante, se ele está com excesso do que ele precisa, ele usa para comprar mais ações. Então, não é tanto assim, ele está com caixa porque ele está preocupado e tal. Bom, isso é um ponto. Outra coisa, nas comunicações mais públicas do Buffett, ele tem sido comedido às vezes, com relação a comprar e tal, porque todo mundo para ouvir ele. E onde você escutou o Luiz Alves falar isso foi em live com o investidor. Quando ele foi extremamente acionado nessa crise por veículos de imprensa normais, pessoal com quem a gente conversa, sem o menor problema, Valor, Exame, Estadão, todo mundo quis falar com ele. E a pauta é sempre a mesma, o que fazer e tal. E o Luiz Alves fala o seguinte, olha, eu prefiro não falar ainda, porque eu não vou conseguir segurar o meu entusiasmo. E as pessoas vão querer comprar muito porque eu estou comprando. E as pessoas não têm o mesmo estômago que eu. Eu não quero induzir elas a comprar muito e depois, se a bolsa volta a cair para 60, 50 mil pontos, elas vão colocar a culpa em mim. Eu não quero passar por isso. Então, se você colocar o Luiz num lugar ostensivo, para um monte de gente assim, ele vai ser comedido. Se ele estiver falando com o investidor, ele não vai ser comedido, ele vai falar o que ele está fazendo de fato. Então, o link, eu acho que é isso. O Buffett está comprado, né? Ele vendeu aéreas, que é um negócio que ele acha que ele errou. Ele está, na média, tem um paper muito legal sobre a Berkshire, que chama Buffett Alpha. Se você digitar no Google, você vai achar. Lá mostra a alavancagem de mais de meio século
do Buffett é de 1,6 vezes. Para cada $1 que ele tem de patrimônio, ele está 1,6 vezes comprado em bolsa, ao longo da vida inteira. Então, tem muito desconhecimento que as pessoas propagam sobre o Warren Buffett. Eu tenho um amigo, não vou falar o nome dele aqui, que é um amigo que trabalha muito próximo do Jorge Paulo Lemann. O Jorge Paulo Lemann é amigo do Buffett. Uhum. E o Buffett, de vez em quando, vem para o Brasil. E esse meu amigo tem um privilégio enorme de conversar com o Buffett. Eu nunca fiz, nunca consegui. Ele conversou algumas vezes. Ele falou assim para mim: Brenda, o Buffett não faz tudo que escreve e não escreve tudo que faz. Então, calma. Então tem muito folclore. Né? Dá para entender, né? Então, eu acho que eu botei o árbitro perfeito aqui para ponderar, porque a tua visão sobre o caso, eu já vi você falar isso no Twitter, eu meio que provoco, porque eu sabia que você ia vir com essa, e esse é um desconhecimento, né, meio que geral, né? Então é muito bom ter a oportunidade das pessoas escutarem isso, porque eu já vi você defendendo essa posição. Eu já perdi as contas, e você também, de quantas vezes você falou isso no Twitter. Né? Interessante, foi muito bom você ter falado isso. Então, só emendando, fala das posições aí também. Né? A carteira, a gente achava a bolsa barata nos 120 mil pontos. Imagina agora. Nos 120 mil pontos, a taxa interna de retorno que a gente via nas nossas ações era de 19%. 19% é muito alto. Só para você ter uma ideia, em 2012, a taxa interna de retorno era da ordem de 13%. A ação barata ali naquela época era 14% de TIR, que era a São Carlos. O portfólio no começo de 2020 estava com 19%. No meio da crise foi para quase 30%. A TIR é enorme. Agora deve estar uns 25%, 26%. É muito grande isso. Então, por isso que eu falo para você com uma relativa segurança de que a gente converge para entre 15 e 20 de TIR no fundo. Porque a TIR do portfólio converge para o retorno do fundo. Como a gente está com o retorno esperado do fundo de hoje para frente ao redor de 26%, ele vai puxar essa média aí para cima. Vocês têm um gráfico, né, bem legal, né, de TIR e retorno, né? Vocês monitoram isso todo dia, você já... Exato. Eu vou tentar achar isso aí, passar para o pessoal, ou eu faço um post explicando isso, que eu acho super interessante, e a correlação é muito legal. É igualzinho yield real de NTNB e o PU da NTNB. Né? A única diferença é que a NTNB é um único ativo, o caso do fundo é uma diversificação de 16 empresas, e o cupom a gente tem que ficar estimando, né? O que vai vir pelo futuro. Mas o portfólio está com 16 empresas, 100% comprado, bem diversificado em setores, mas setor no Brasil é complicadíssimo, não funciona. Você vê que o que é mais importante para determinar o futuro da empresa não é o setor, são as pessoas que tocam o negócio. Então você pega setor de eletroeletrônico, né, não tem nada a ver uma empresa com a outra, ali você tem uma Magazine e você tem uma máquina de vendas, né, uma em recuperação judicial, outra voou. Então o setor não selou o destino daquela empresa, então não adiantou nada. A gente tem de tudo no fundo hoje, acho que tem ferrovia, Rumo, você tem e-commerce, Magazine, você tem educação, ensino à distância, que a gente acha que sai ganhando nessa crise, que é a Cogna, tem Suzano, celulose, tem a Klabin, celulose e embalagem, tem a Petro, tem a posição intermediária, a gente cortou um pouco, mas está voltando devagarzinho. Tem a Valide, Marco Polo está ali, a IOSP, que foi uma posição que a gente veio construir, uma posição recente, Login mais ou menos. O Login está também, o nosso sócio lá, o William, foi eleito conselheiro fiscal na IOSP, então a gente vai ficar bem próximo ali do dia a dia. Eu conheço pessoalmente o Dan, o principal da família IOSP, cara super do bem, executivo fantástico, é colega de conselho nosso na Marco Polo. Então a carteira está bem diversificada em vários negócios diferentes, tudo ação brasileira, de empresa brasileira. O S&P teria que ter caído muito mais para a gente ter comprado alguma empresa americana no BDR, mas não deu nenhuma chance, não barateou o suficiente. E o retorno que a gente imagina daqui para frente é muito bom, né? Você nunca sabe
se vai ter uma porrada rápida, se continua caindo por uns dias, tal, mas você consegue ter uma relativa visão do que vem nos próximos anos. Então, a TIR do fundo no final de 2015 era extremamente alta, a TIR esperada. Em algum momento veio uma pancada, né? Aí veio 2016, 17, 18, 19. Então, a TIR hoje que vocês estão projetando, ela está comparada com que período lá atrás? A TIR hoje... Final de 15. Final de 15, então... Impressionante, né? Só que é o seguinte, as empresas de hoje são melhores do que a do final de 2015. Elas estão com mais caixa, estão mais robustas, menos endividadas. A Rumo está menos dívida, né? Acho que Rumo em 2015 tinha dívida 10 vezes. A Login estava quase quebrada lá, hoje fez oferta e está voando. Então as empresas estão com TIR semelhantes, só com menos risco. Então, assim, a gente está muito feliz com o portfólio. Das investidas de vocês têm cadeira em conselho em quantas delas? Vocês formam conselho em quantas? Isso é uma coisa... Vou tentar lembrar aqui. Eu vou ter que falar a quantidade e não vou saber, mas vamos lá. Dá um chute percentual. Não, quase tudo. Conselho de administração. Conselho de administração com o Luiz Alves. Ele está na Aliança Sonai, que é importante para o portfólio, está na São Carlos. Essas duas. Conselho de administração, eu estou na Valide e na Marco Polo, então já vai 4. Conselho fiscal, o Mestieri está na Aliança Sonai, está na Magazine, 6, e provavelmente vai para Croton, 7. O William está no Conselho Fiscal da Marco Polo, vai para IOSP, 9. O Thiago está no Conselho de Administração da Unicaso, acho que já saiu, da Unicaso está no Conselho Fiscal da Celesc. Acho que já tem umas 13 empresas, mais ou menos. E assim, o volume de informação para a gente é muito bom. Informação que nos deixa livre dos jornais, graças a Deus. Então, eu não quero saber o que está acontecendo, o que a Miriam Leitão está falando sobre a economia. Eu vejo o quanto que está o transporte de cargas no navio. Eu vejo como que está pedido de encomenda de ônibus feita ali no Marco Polo. O que os frotistas estão fazendo. Ou eu vejo como é que está a venda na ponta, lá na Magazine Luiza. O pessoal está, por exemplo, foi interessante ver alguns meses em 2019, quando começou a bombar venda de móveis. Venda de móvel começa a bombar, geralmente precedendo um pouco venda de imóveis. Então você começa a linkar uma coisa com outra, uma informação de verdade, informação de chão de fábrica, que nos deixa mais seguros para investir e tal, e não deixa a gente vulnerável a opiniões viesadas aí. Isso é muito importante, assim, né? Acho que no screening da gente, quando a gente vai falando com fundos, a gente sempre pergunta isso. E eu escutei uma vez, a gente tem 8 minutos, eu vou tentar acabar em 6, tá? Mas eu escutei uma vez, assim, de um gestor, né? O cara falou, conselho é legal, mas eu acho que às vezes deixa a gente enviesado, né? Porque a gente se relaciona com as pessoas, enfim. O quanto isso é benéfico e o quanto isso também não é, assim. Existe isso entre vocês, ou vocês conseguem tomar as decisões, ou claro que é muito melhor você estar perto, né? Eu falo para as pessoas, qual a capacidade que eu tenho aqui em Recife de ter uma melhor percepção da Magazine Luiza do que o Breda, que está lá, forma conselho, tem abertura, está vendo a construção da contratação de 2.000 pessoas para o Lab, enfim. Então, eu acho isso super vantajoso. Enfim, mas existe às vezes essa aproximação, ela atrapalha um pouco também ou não? Depende da pessoa. Pra gente não atrapalha nada. Então a gente entrou na Rondon lá perto dos R$2, chegou até 1,50, no 10 a gente saiu e pedimos renúncia do conselho. Acabou. Comprou, vendeu, tchau. Né? Não tem mais sentido estar ali. Então depende da pessoa. Agora, se o camarada se deixa influenciar, fica amigo do conselheiro, vai jantar com é problema dele, né? Eu acho que o mais importante é você saber dos seus vieses
e tentar se defender deles. Então, eu tenho muito medo de notícias, sabe? De coisas que, eu ouvi falar que a empresa tal, eu fico com medo dessas coisas. Então, eu tenho um viés de acreditar muito no que está escrito ou o que os outros falam. Então, eu tenho que estar lá com a veia na minha mão para ter certeza. Então, quando a gente entrou na Marco Polo, teve gente que falou assim, cara, cuidado que a Marco Polo saiu nas Zelotes. Tá lascado, ali o bicho vai pegar. E eu fiquei com medo, assim, falei, não é possível, cara. Eu conheço mais ou menos o pessoal de Caxias, acho que não é de fazer isso, né? E quando eu fui pro conselho e comecei a conviver com aquela turma, eu falei, não tem nada. Entendeu? Aí tinha as notícias e eram todas infundadas. Então, assim, eu acho que depende. Se tem gestor que é influenciado por outras pessoas, tem que ficar longe mesmo. E tem vários velhinhos americanos que ficam longe, outros gostam de conversar. Se eu não me engano, o Walter Schloss, que era um dos alunos lá do Benjamin Graham, amigo velho do Buffett, mas que já faleceu e tal, esse aí falava, eu não posso conversar com executivo de empresa, porque eu acredito, eu vou fazer merda. Sensacional. Então, sensacional. Depende. Perfeito. De pessoa para pessoa, né, cara? Depende. Eu acho que assim, eu mais ganhei com empresas que eu estava perto do que perdi. E eu já perdi muito com empresas que eu estava longe. Legal. Breda. Agora, existe uma distância saudável, não vai se envolver demais também, né? Eu falo isso, eu trabalhava com distribuição, né? Então eu gostava de estar num ambiente de distribuição, fazer rota com o vendedor, falar com o gerente, fazer conta, olhar conta corrente, mas eu não gostava de sair para jantar, para ir para farra, essas coisas eu não gostava. Deixa eu manter a distância, porque uma hora fica caro eu sair com esse cara, né? Na hora de assinar uma verba e tal, então eu acho que nesse limite eu entendia também um pouco dessa distância. Breda, eu queria ficar fazendo mais 500 perguntas aqui. Eu desativei os comentários. Não, com certeza. Vamos marcar outra. Com certeza eu quero. Você é um cara que eu tenho uma admiração pessoal, né? Tipo, gosto muito da filosofia de vocês, me identifico demais. Sou cotista, estou há muito tempo entendendo, eu acho que eu aprendo muito contigo, as pessoas que estão aqui. E aí eu falo para todas as pessoas, meus clientes, as pessoas que confiam em mim também, tenho uma admiração gigante. Eu acho que essa live acaba contribuindo muito para tudo que eu falo, e é legal porque agora você está aqui falando isso também, então não é Saulo falando do Breda, o Breda falando para todo mundo, vai ficar gravada, mas eu queria te agradecer bastante, vamos fazer outras, e eu queria que você deixasse um recado final, Breda, para essa galera aí que está começando, né? Tem muita gente nova, por mais que a gente veja muitas pessoas entrando, mas isso é de um ano para cá e tal. Eu queria que você deixasse esse recado final aí para essa galera. E, enfim, tuas considerações, fica à vontade, a gente tem 2 minutos aí. Manda ver. Obrigado. Vou tentar. Eu que agradeço, foi um prazer enorme ter te conhecido aí. Eu já seguia você no Twitter, e o Dr. Luiz falou: você precisa conhecer esse cara. Eu falei: show de bola, então vamos conhecer. E aí a gente teve a chance de se encontrar pessoalmente. Ele está assistindo aqui, ele está assistindo aí. Está assistindo, vamos mandar um abraço para ele agora. Esse é meu guru espiritual, esse cara é foda. Ele é demais. Um recado, vou tentar dar um recado rápido. Não tenta, assim, não fica brigando, sabe, com a própria sombra, entrando em desespero porque o mês isso, aquilo e tal. Reveja a história dos grandes nesse setor, né, nessa empreitada de investir. Não precisa escutar o que eu estou falando, ou o que você, Saulo, está falando. Então, se não acredita na gente, vai ver a história dos grandes investidores em bolsa. Está cheio de literatura sobre eles. Vai ver os erros e as dificuldades do Buffett, do Charlie Munger, do Seth Klarman, do Philip Fisher, do Peter Lynch, né? Vai ver os problemas que esses caras já enfrentaram, do Jean-Marie Iveler. Vai ver as quedas, os capotes do Luiz Alves, do Barsi. Você vai ver que quedas e retornos fazem parte. Essa aqui vai ser só mais uma. A gente vai voltar para patamar muito acima. Boa, Breda. Obrigado, viu? De coração aí. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado a todo mundo aí.